Agora eu coloquei. Caraca, seja muito bem-vinda, Sônia. Eu sempre falo que a gente não combina nada antes com os alunos, né? E aí, quando eu entro Isso, aqui, eu já gosto de entrar e colocar para gravar, porque vocês já começam me contando um monte de coisa legal. Então, seja muito bem-vinda e já me conta. Então, quer dizer que você participou de um Zoom que eu fiz uma vez, para quem ainda não era aluno, foi isso? era no Instagram, ao vivo. Você passou no meu Instagram no momento certo, na hora certa, eu estava necessitando. Então, Dágio do céu, você é a minha bênção. Que legal, Sônia. Mas me conta, se apresenta pra gente, fala seu nome, de onde você tá falando, o que que você faz, você e seu marido, se apresenta aí pra quem tá assistindo a gente. Sim, eu sou a Sônia, moro no Rio de Janeiro. Meu marido estava endividado, eu não sabia. Antes disso, a gente estava numa crise conjugal, eu quase me separei, eu vejo muitos casos assim, eu fico triste até por isso, né? E você também se compadece, eu vejo isso, a sua empatia, né, quanto a isso. E, infelizmente, os problemas financeiros acabam afetando os problemas conjugais, né, a relação conjugal. E não foi a primeira vez, foi a segunda vez que ele se endividou, né? E eu soube depois. Então, quando eu voltei para casa, eu fiquei 2 meses fora. Quando eu voltei para casa, aí que eu fui saber que ele estava. Quando eu vi, ele falou alguma coisa de dívida do banco, eu vi que ele estava no negativo. Aí, quando eu vi, assisti, né, o seu ao vivo lá no Instagram, primeiro eu vi seu curso de 3 aulas, né? E então eu falei, caraca, é isso aqui, é isso que eu preciso, tem todas as ferramentas. Aí minha mente foi clareando primeiro, você sabe que bate desespero. Todo mundo fala isso e com certeza não se espantem, gente, porque é isso que acontece. Né? A gente bate desespero e você fica pensando naquilo toda hora. Gente, como é que eu vou fazer? Como vai ser? E tal. Mas aí eu falei com meu marido, olha só, ou a gente paga um advogado, ou a gente entra nesse curso aqui. Quando eu falei contigo, né, que você não estava, não era para mim, mas eu estava lá, é, eu falei, bem, a gente tem agora que decidir. A gente já tinha assistido, eu tinha já algumas ferramentas nas mãos que até comecei a usar antes de entrar, quer dizer, tinha entrado no teu curso, mas ainda ia começar tudo, mas eu falei, não, eu tenho que agir já tem algumas ferramentas que ela deu no curso, e você entrega muita coisa em 3 dias, parabéns, né? Esclarece muito a gente, então isso é maravilhoso, né? E eu falei para ele, então, sentei no sofá e falei assim, ó, ou a gente vai pagar um advogado sem poder, sem saber quanto vai ser, ou eu tenho o meu cartão de crédito e a gente vai parcelar no meu cartão, que fica mais suave, talvez dê. Eu acreditei, eu me lancei porque era a única saída que eu via, porque ele estava, deixa eu falar a situação, ele estava com o pagamento todo comprometido, tanto das dívidas sem garantia como com garantia, bem maior, né? Mais de que 50% do salário dele estava indo para a dívida com garantia, e uma porcentagem um pouco menor a sem garantia, que eu consegui liberar, né? E ainda assim, no final, quando bati o salário, eles já pegavam, né? E ele ainda tinha que pegar com o banco, tipo, R$ 6.000 para as dívidas que a gente tinha durante o mês. Então, ele ia ficar numa bola de neve que hoje não sei como a gente estaria. Né? E eu falei, eu preciso agir de alguma forma. E assim, mesmo com toda a minha ansiedade, com tudo aquilo que acontece, que você sabe muito bem, que todo mundo disse isso, né? Eu resolvi, então, falei, não, eu vou assistir as aulas. E me dava uma agonia, me dava uma agonia. E eu falei, eu vou assistir as aulas direitinho, vou seguir os passos que a Tati está falando. E aí eu fiz tudo certinho quando eu fui ao banco. Me arrumei bem, cheguei na gerente, bom dia, aquilo tudo que você me ensinou, eu fiz, entendeu? E era na gerente da conta. Eu tinha ido antes ainda, falado com um gerente para pedir todas os débitos, né, dele, né? Já tinha adiantado alguma coisa, mas esse dia eu falei com a gerente da conta, eu falei, olha, eu quero cancelar a autorização que ele deu para vocês descontarem da conta salário, que meu marido não sabia, que tinha uma conta salário e uma conta corrente, que muita gente não deve saber, que são coisas distintas.
E então eu falei com ela, ela ficou até meio assim, sabe? Aí, ai, caramba, tipo assim, não tem formulário para isso. Aí ela perguntou a outra gerente do lado e ela explicou e ela foi lá, então me trouxe um papel do banco, que tem as coisas que tinha, dizendo que eu não estava autorizando mais aquele desconto, né? Como é que fala mesmo? Que a gente fala A, quando... a proteção salarial? Sim, aí eu fiz a proteção salarial e estava muito perto do salário dele e dele receber a segunda parcela do 13º, porque aqui no Rio eles pagam a maior parte no início do ano e em dezembro eles pagam uma parte menor, que era em base de 3 mil e poucos reais. 3 mil e poucos, quase 3 mil ou 3 mil e poucos, não sei o certo. E então, graças a Deus, a gente conseguiu, mas foi assim, bem complicado, que eu nem preciso falar contigo aqui, mas a gente teve uma certa dificuldade, que a gente teve que sacar o dinheiro, que a gente não tinha o cartão ainda, então a gente sacou o dinheiro e trouxe para casa no carro, no Rio de Janeiro, né? Se arriscando, mas graças a Deus chegamos em casa com dinheiro, e então foi depositado no banco, que é aqui perto da minha casa, no shopping, que é a minha conta, e aí nós fomos, eu fiz todo o orçamento, fiz o reset, fiz tudo que você falou, o mapa, é muito difícil, para mim foi muito difícil, tá? Foi muito difícil mesmo, mas eu consegui fazer. E então, graças a Deus, a gente já tinha um dinheiro ali. Depois disso, nós vimos os seguros, como eu já tinha toda a documentação em mãos, eu fiquei em cima deles para eles darem toda a documentação em mão, falei que era o seguro disso, até do meu carro que a gente está pagando aqui, porque a gente tinha um carro, um Prisma LTZ pago, mas meu esposo, ele era de trocar de carro, e nisso ele fez a bola de neve, porque não foi nada para dentro de casa. Não foi uma obra grandiosa que a gente fez na casa, a gente não comprou um terreno, a gente não fez nada assim. Então, foi por causa disso mesmo. E hoje a gente está com um carro, 2 portas, né? Bem básico, porque acabou, né? Por causa disso tudo, dessa inconsequência, vamos dizer assim, do meu esposo, né? E aí eu, enfim, eu falei, não, eu preciso tomar as rédeas disso aqui, porque ele não sabe administrar. E Eu era, fiz, era isso, eu era fiz isso que eu, técnica de administração, então eu tenho uma noção, né? pois é, era isso que eu ia te perguntar, mas antes eu vou te pedir um favor. Eu não sei se você tá com um ventilador aí pertinho de você. Tô, Vê se vou você afastar um consegue. pouquinho. Não, não, mas vê se ele consegue só não bater no celular. Que ele tá pegando no microfoninho do celular assim, aí faz um barulhinho que eu não te escuto direito. Tá, eu vou botar na lateral. Aí no Rio tá na época do calor agora ainda, né? Ai, muito quente, eu me dissolvo. É. Tadinha, não, Eu mas só nessa botei uma época roupa até agora um eu pouquinho mais. sei. Não, mas eu não quero que você passe calor, não, tá? Era só para Não, tirar do tá microfone tranquilo. mesmo. Mas vamos lá. Mas então, como eu Pode falar, fiz pode técnica de falar. administração, eu e meu esposo agora somos aposentados, né? Graças a Deus. Eu fiz administração, então eu falei, vou assumir isso aí. Então, nós pegamos o seguro prestamista mais o 13º, e claro que você diz que para não dar calote, e eu sou uma pessoa que desde criança eu tenho o costume de, estou devendo R$ 1 na barraca, mãe, me dá R$ 1 que eu preciso pagar, e voltar na mesma hora para pagar. Eu não gosto de dever ninguém. Então, eu aprendi assim com a minha mãe, né? Não dê um passo maior que sua perna, você vai cair, não faça a broa maior do que o forno que não vai entrar. Então, né? Esses, isso que vem, né, dos nossos pais, essa educação fica na gente, entranha, né? Total, e E assim, aí eu organizei tudo o orçamento. eu Pode sempre falar. brinco, eu sempre brinco assim nas entrevistas, né, que vocês passam por uma jornada, né? Então, logo que a gente entrou aqui, você me contou um pouco assim de como foi essa descoberta, e eu quero saber um pouquinho desse antes, né? Como é que era antes? Antes de idade chegar, antes de descobrir tudo o que estava acontecendo, como é que era a dinâmica desse casal aí financeiramente? Já que você trouxe essa coisa assim de isso atrapalhar o casamento, trazer uma crise no casamento, porque às vezes as pessoas elas podem estar lá no seu antes e elas não estão percebendo que aquilo é um problema. Então, como é que foi? Quando você fala assim, nossa, teve aquela situação que meu marido agiu desse jeito, deve ter sido por causa da dívida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como estava a sua vida antes de dar GL, antes de método MDZD, antes de tudo. Conta pra gente. Sim, você quer que eu ponha o telefone na horizontal? Tá bom assim. Não, tá bom assim, pode deixar, fica à vontade. Então, tem alguns sintomas, né? Tem algumas coisas que dão dicas pra gente. Quando eu tocava assim, puxa,
você está no vermelho, mas o seu salário dá para pagar. Vamos aqui, vamos colocar aqui no papel. Peguei uma agenda e falei, quanto é a luz? Quanto é o telefone? Então, vamos anotar aqui. Porque antes era assim, o meu dinheiro era o meu dinheiro, como eu ganho pouco, e ele ganha muito mais do que eu, né? Ele pagava as dívidas da casa, do carro, de tudo, e eu pagava algumas coisas minhas, como cartão de crédito, né? Às vezes ele mesmo usava o meu cartão de crédito também, e o meu filho, né? E eu pagava o cartão de crédito, pagava minhas coisas pessoais, né? Minha roupinha, meu sapatinho, um presente para alguém, essas coisas assim, né? Do dia a dia. Mas ele que assumia a parte maior, né? Porque ele até ganhava quase 10 vezes mais do que eu. E então, quais são as reações? Quando você fala assim, você confronta, fala assim, mas seu salário dá para pagar, vamos fazer a conta aqui. Aí eu fiz a conta, aí eu falei, quanto você ganha? Ele, 6 mil e alguma coisa. Só que não era verdade, ele não estava ganhando nada. E daí eu comentei com meu cunhado e meu sogro são bombeiros, e meu esposo também meu sogro e meu marido são reformados, né? Não sei se fala reformado, tipo aposentado. Ah, total. E, e meu cunhado ainda está nativo. Aí e ele ganha mais ou menos o que meu marido ganha e meu sogro também, mesma função dentro do bombeiro, né? E eu, uma vez, o meu sogro, eu perguntei para ele assim, olha, eu nunca me meti na sua vida, mas me responde uma coisa, quanto o senhor ganha? Ele falou, 10 mil e alguma coisa. Eu falei, porque o Glaucio falou para mim que ele ganha 6 mil e pouco. Então, eu descobri que era uma grande mentira. E mesmo assim, ganhando 6 mil e pouco, daria para pagar todas as dívidas, sabe, Dante? E aí foi uma decepção muito grande. A gente se sente traída, né? E a reação, como você disse, que é bom para ajudar outros casais, a reação que tem é logo de a melhor defesa é o ataque. Então, quando eu falava com meu esposo sobre finanças, ele já vinha com palavras mais, não, mas você não sei o quê, porque eu estou pagando o carro do meu filho, né, na casa, e eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, tal. Mas eu via que tinha tipo, eu estou me defendendo, meu ataque é a minha defesa aqui, e pronto. E como eu era uma pessoa, assim, muito de paz, assim, não quero me aborrecer, até porque eu tive um infarto em 2022, por causa de toda a problemática e tal. Eu procurei, eu já sabia que ele estava no vermelho, mas eu não queria tocar muito direto nisso, né? Então, por isso que eu sentei com ele e falei, vamos ver aqui o que a gente está devendo, se dá para dar. Então, eu vi que era tudo uma farsa, e quando eu vi que tudo era uma mentira, né? Eu fiquei muito decepcionada novamente, porque era a segunda vez. A outra eu descobri 5 anos depois que ele estava. Inclusive, essa dívida vem carregando desde 2017, como sempre, achando assim: eu vou dar um jeitinho. Só que não dá, E hoje, né? hoje você, do lado dele, assim, o que que, né, ajudando, vendo, assim, eu gosto muito de programação neurolinguística, foi uma coisa que eu aprendi, e uma das coisas que o pessoal detesta é, cara, detesta assim, ó, o que a pessoa pensa é o mundinho dela, e o mundinho dela não necessariamente é a realidade, mas é o mundinho Sim, dela, é como ela enxerga, é o óculos que ela enxerga a vida, né? Hoje é verdade. você, né, estando tudo bem, você acha que o seu marido ia por esse caminho por orgulho, por não querer te preocupar? Por que que você acha que ele agia dessa forma, assim? Ou porque ele achava que você não era capaz, que isso não era problema seu? Não, eu acho que é orgulho, e a segunda opção você falou que achava que é orgulho e não queria me preocupar, porque eu tive o Infarto. infarto. Então, ele me disse, eu não queria trazer um problema para você. Não que eu não seria capaz, porque ele sabe que eu sou muito capaz. Graças a Era Deus. o Quando eu falei contigo a primeira vez, você falou assim: puxa, teu esposo tem uma mulher, não sei qual foi a palavra que você falou, mulher maravilhosa, mulher corajosa, alguma coisa assim que me botou, sabe? Mais para cima, porque eu já sabia da minha capacidade, porque, como eu falei, eu estudei administração, então você tem uma noção de contabilidade e tal. E, e eu sempre corro atrás do que eu quero, e eu, como eu digo, eu fuço tudo para descobrir, entendeu? É, e Sou por que muito que eu puxei? curiosa.
E por que que eu puxei Sim, esse gancho? Porque a gente está falando de uma situação que é menos comum aqui, tá? O mais comum é a mulher esconder do marido, porque a mulher ela tem medo do que o marido vai sim, fazer, ou sim. vergonha, enfim. A situação ao contrária, ela não é menos comum, ela é menos comum aqui dentro do meu curso. Por quê? Os homens em geral, e isso até é uma história curiosa que tem aqui dentro do meu método, né? Porque eu não queria ter homem no meu curso. Eu falava assim, homem é tudo machista, homem acha que mulher não sei o que lá, e de fato, com o passar do tempo, foram os meus alunos homens que foram, através dos depoimentos deles, fazendo com que a gente trouxesse. Hoje é bem divididinho, assim, não tem homem e mulher. Mas lá atrás eu não queria. Mas por quê? Porque para o homem é mais difícil dar o braço a torcer e pedir Com ajuda certeza. com relação à vida financeira. E aí, o que que eu queria falar aqui, né? Para as mulheres que vão assistir essa entrevista e às vezes está vendo alguns comportamentos estranhos. Eu vou aproveitar a tua entrevista para dar uma mini aula. Ótimo, Porque pode ajudar, né? Muita gente. Observe os com certeza. comportamentos do seu marido. Se o seu marido fica irritado por você comprar, às vezes, uma coisa no supermercado, não é pela coisa do supermercado, é porque ele está endividado e ele faz a Acontecia conta. isso. Ele faz a conta do tipo, cara, já tô fodida, ela me gasta R$ 50 com um negócio que a gente não precisava. Acontecia isso? Sim, sim, ele começou, tipo assim, a ter aversão a ir fazer compras, ele sempre ia. Então, ele começou a, tipo, você vai levar isso? Você vai levar esse leite condensado? Porque eu nunca fui de gastar demais, eu sou ali do equilíbrio. E então eu senti a diferença nele, tipo assim, pô, ele tá ficando pão duro? Nunca foi, pelo contrário, ele é igual o pai dele, que é farto, entendeu? Que sempre gostou de comprar tudo dentro de casa e tal. Então eu senti essa diferença, e aí você, mulher, preste atenção nisso aí. E às vezes Fica você vê ligado, viu? comportamentos, você pensa assim, por exemplo, o marido, você vai cuidar de você, você vai fazer uma unha. Uhum. E as dinâmicas de casais são muito diferentes. Então, você tem Sim, casal que, como o seu marido, ainda mais sendo desse mundo aí, militar, bombeiro, tarará, e assim, ó, eu entrei na sua entrevista e antes de entrar aqui, eu falei assim, cara, às vezes eu fico com medo de falar as coisas, mas para não cair nesse limbo da internet de ser cancelada, né? Gente, o machismo existe. Existe. O homem quer ser o homem da existe. casa. A gente não tá tão Sim, moderninho, não. Então, existem dinâmicas de casais em que o homem, e isso não tem nada de errado com isso. Existem dinâmicas, existem casais que querem dividir tudo meio a meio. E às vezes a gente fica pisando em ovos para falar. E, cara, o uhum. que para mim não é machismo. Eu nem gosto de usar esse termo, para mim já fui infeliz aqui no termo de usar, para mim é o masculino. Existe o homem que para ele é uma questão de honra, cara, bancar a casa. E existem mulheres que saem dessa posição de quero dominar o mundo e ganhar igual o meu marido, e elas dividem com o marido. Ó, eu ganho um salário um pouco mais baixo e você não vai precisar contratar babá para o nosso filho, você não vai precisar contratar uma empregada doméstica, eu cuido da nossa casa e eu ainda vou trabalhar ou eu não vou trabalhar. Isso são dinâmicas de casal que ninguém tem nada a ver com isso. Como que é a dinâmica? Às vezes tem dinâmicas de casais que a mulher ganha menos e ela tem um cartão de crédito do marido. Ou ela nem é porque ela ganha menos, é porque o marido falou, amor, ó, esse aqui é o cartão de crédito para as despesas da casa. E aí ela vai fazer uma unha. Fazer uma unha, uma coisa que para ela era normal. Nossa, vai no salão Sim. de novo. E começam as picuinhas que não é por maldade, é que ele tá com uma dor de cabeça, ou ela fala: "Ô, amor, vamos levar as crianças ali para dar um passeio, de novo passear, a gente só quer gastar dinheiro". E começam os atritos por dinheiro e não é esclarecido, Justamente. não é sentado para conversar. Não existe uma reunião mensal sobre dinheiro, que é o que eu ensino dentro do método, né? Vamos colocar as nossas despesas que ainda vão acontecer no papel. Normalmente o que as pessoas fazem é sentar para fazer a lista das contas que tem que pagar. Não, é o contrário, né? Então, eu acho que é muito legal que você, como esposa, ou você, como marido, se você vê o comportamento, tanto como a Sônia viu, tanto do marido quanto da esposa, esquisito, isso já é um sinal muito claro que o problema já está ali há muito tempo. Então, é muito Sim. raro a pessoa demonstrar estresse, irritação ou sofrimento, acordar de madrugada, todas essas coisas, em geral, vai com o tempo. E, Sônia, o que que fez você, apesar desse sentimento de traição, porque ainda tem isso, tá, Sônia? Normalmente acontece de achar, tá gastando com outra, tá gastando fora de casa. Tem Sim, isso ainda também. passou pela minha cabeça. Passou pela sua cabeça? Passou, passou.
Do entendeu? tipo, ainda tem isso, né? Tá gastando com quem? Tem outra mulher fora de casa? Ou tem outro homem? Tá gastando com. Ah, tá se arrumando para outra. Então ainda acontece isso, né? É mais. Para mim é menos comum eu ver, mas acontece. Passa tudo pela cabeça. E o que que fez, Sônia, você passar por cima desse sentimento de tô sendo enganada, meu Deus, acho que. Pra falar assim, hein, amor, eu tô aqui, vamos resolver? O que que fez você ter essa virada? Primeiro, acho que antes disso teve até uma traição, vamos dizer, virtual, né? E por isso eu saí de casa 2 meses, fiquei na casa da minha irmã, e quando eu voltei, por compaixão, aí entra aí, ó, a compaixão e a misericórdia. O amor, né? O amor Sentimentos perdoa também. e do amor, né? Quando você tem compaixão e misericórdia, você tem amor junto. É isso que Deus tem por nós e nós precisamos ter pelo próximo, e por isso a gente está aqui também, né? Para ajudar as outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Então, e a gente precisa defender, proteger o que a gente tem, o que a gente durante anos, eu tenho 29 anos de casada, né? O que a gente tem hoje foi que a gente, com muito custo, conseguiu juntos, né? Então, a gente tem que proteger o que a gente tem, né? Então, eu te mostrei que a gente foi a São Lourenço, né? Minha irmã foi, o meu cunhado, e falou, vocês querem ir? Então, a gente já pôde pagar alguma coisa. Eu falei, vamos pagar os pedágios, vamos ajudar um pouco na gasolina. E lá eu paguei com o meu dinheirinho, né? Eu mostrei para ele que eu tinha saldo para isso. Eu paguei o hotel, né, que eram duas diárias só, mas íamos ficar de quinta para sexta, sexta para sábado, ok, deu para pagar. E, e aí, Dagi, teve um episódio que aí você falou, eu vou pegar esse gancho seu aí, de às vezes a gente não saber da situação e gastar, ir além e ter um problema. Por exemplo, eu comprei um sofá, mas quando eu fui comprar, ele estava na loja, que era a inauguração da loja do meu primo. E meu primo, e eu gostei muito do sofá, e meu sofá estava ruim, muito ruim, muito antigo. E fiz uma reforma e o cara piorou mais o sofá. Então eu falei assim, olha só esse sofá, gostei dele, senta aqui, tal, 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 tal. Eu perguntei no particular. E aí, vamos comprar? Felizmente, ele aceitou comprar, porque meu primo fez um precinho, camarada, e tal. E a gente acabou, no final, eu tendo que falar com meu primo a situação que a gente estava, que não estava dando para pagar para ele. E eu fiquei com muita vergonha nessa situação, né? E, mas aí ele falou, não, tranquilo, de boa, e graças a Deus eu consegui pagar. Depois que a gente fez a produção salarial e tudo, a gente acertou as contas, Dagi. Sim. Tudo atrasado, pagava assim. Eu tenho uma pai aqui que é do servidor, então eu sou agregada da minha irmã, e tava ele sempre pagava 2 meses atrasado, começou a reclamar do plano de saúde, que é tão baratinho. É 170 e poucos reais para mim e para o meu filho. Ele começou a reclamar, ele nunca tinha reclamado. Olha outro sinal, entendeu? Acumular de. E vamos lá, mas você não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta foi: o que que fez, como que foi esse momento de você sentar e falar, a gente precisa resolver isso? Para você conseguir quebrar essa coisa dele de não, deixa comigo, não, deixa que eu faço, não, que eu tô sem dinheiro porque eu pago isso. Como é que você quebrou essa resistência? Olha, acho que tem muita sabedoria nas palavras. Por quê? Porque ele estava se sentindo muito culpado e achando que porque eu estava resolvendo tudo, porque eu estava à frente, ele era um zero à esquerda. E eu comecei a falar para ele: não, isso está na sua cabeça, você tem que desfazer esse pensamento. Então, graças a Deus, Deus me dá a sabedoria de contornar situações e até pensamentos, inclusive nessa ocasião eu procurei uma psiquiatra para ele, porque realmente ele estava precisando de uma psiquiatra, entendeu? É uma profissional, e às vezes, se você precisar de uma psicóloga, de uma psiquiatra, você tem que procurar. Sim. E eu marquei, e ele foi a psiquiatra, né? E depois do remédio, eu achei que ele melhorou bastante, assim, a questão de humor, né? De variação de humor, tal. Então, ele melhorou. E talvez isso também tenha compulsividade, né, Dagi? Porque tem mulher que compra compulsividade porque está com problema aqui, então ela compensa com compras. E o homem, talvez, por esse problema psicológico, emocional,
ele vai compensar com, vou pegar um empréstimo, vou mudar de carro, e meu marido mudou de carro desde que a gente casou, então foram 30 anos mudando de carro, assim, muito na velocidade da luz. E quando você me conheceu, foi o gancho para você falar para ele assim, ó, a gente precisa resolver. Com certeza, com certeza. E Ah, era isso que ele eu queria assistiu, entender. Eu queria e entender ele qual foi o assistiu um gancho. pouco das suas aulas, então ele viu que você, assim, tinha total razão no que você estava falando. Cara, até quando você é dura, você é necessária nessa dureza. Entendeu? Quando você fala assim, ah, tô sendo dura, não sei o quê, mas é necessário para a gente acordar, para a gente, puxa, deixa eu reagir, porque tem uma hora que você, tipo, paralisa. Eu vejo muita gente falando lá na comunidade, ah, tô paralisado, não sei o que fazer e tal. É normal, você está diante de um choque de realidade. Então, depois disso, você começa a agir, né? Você, bem, tem que agir. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tenho que fazer igualzinho a Dade falou, lá falar com o gerente, aí consegui, aí aí da proteção, opa, agora vamos para os seguros. Seguros prestamista, vem para cá. Conseguimos um dinheiro bom de seguro Conta, prestamista, que botamos também lá na caixinha, junto com o da. Aí conta fomos para juntando, sabe? conta para mim, quero saber como é que foi essa devolução aí. Ah, acho que foi do saque, ouvidoria, um dos dois no banco. E falei, ó, tem seguro prestamista aí, tal, tal. Ou melhor, lembrei, meu esposo ligou sem eu ver. Eu tinha já falado tudo para ele, e ele ligou sem eu ver, porque ele quis sentir, né, o homem da casa. E ele falou, então, ai, eu até me emociono, porque foi muito legal, sabe? Porque lá no banco, para pedir a proteção salarial, ele ficou super sem jeito, ele ficou muito nervoso demais. Então, eu perguntei, olha só, eu sou conta conjunto com ele, eu posso falar? E a gerente falou, você pode tudo, só não pode pegar empréstimo. Eu falei, isso eu não quero, isso eu não quero. E então eu comecei a falar e a negociar. Então, toda vez que ouvidoria, tal, ligava para ele, ele falou assim, ó, fala aqui com a minha esposa, porque ela está vendo essa situação para mim, ok? Então ele tinha que autorizar para eu falar o nome dele. Então eu falava. Então, foi assim que a gente foi conseguindo. Então, enfim, vamos sintetizando aqui, a gente conseguiu proteção salarial, conseguiu o seguro prestamista, consegui colocar a conta essencial, né? Sem tarifa, sem nada, como você ensina. Então, já ficou mais tranquilo, muito mais estável, né? A situação ficou muito mais tranquila. E aí a gente pôde ter o salário de volta, pelo menos uma parte, que Sim. 6 mil e poucos reais, com o que eu ganho e com o aluguel que eu tenho de uma casinha, dá para viver tranquilo, porque tem gente que vive com muito menos que isso, eu tenho noção da realidade, né? Total, E aqui nesse curso tem gente que ganha o salário mínimo e tem gente que ganha, como eu e meu esposo, muito mais do que isso. total. E E assim, vocês, e quanto que tudo é problema, total? tudo é problema. Sim, E quanto fala. que vocês conseguiram de devolução do seguro? Olha, deixa eu ver Ainda se não eu. foi só seguro, né? Conta essa história, não foi só seguro, foi seguro e uma capitalização, né? Sim, sim. O seguro do meu carro eu consegui 600 e poucos reais que eu estou pagando. Foi 600 e poucos reais. O meu esposo, acho que ele conseguiu 3 mil, quase 4 mil reais. Tá? E como a gente tinha guardado o 13º, já ficou uns 7, 8 mil lá na caixinha. Pode Ah, falar o nome do banco que a gente botou? pode. Aí a Bem, gente fez, né? eu não sei, porque ele já tinha conta. Então, meu cunhado também nos ajudou, assim, dando um suporte, entendeu? Até ofereceu dinheiro para a gente pagar a fatura, só que não era aquilo ali só. A fatura era coisa grande, não era só aquele valor que a gente estava vendo ali. Aí, Sim, então, eu peguei as 12 faturas, as últimas faturas, os 12 últimos tratos. Só que para bater ali, porque ele parcelou faturas, o saldo, estava muito confuso para eu conseguir conciliar. sim. Aí, como eu sou um pouquinho ansiosa, e meu marido também, a gente fez uma negociação que não foi assim muito justa, vamos dizer. Ah, E a gente teria que fazer, por falta de paciência e essa ansiedade de não querer mais dever e sair daquilo ali e ficar com aquele sim. salário garantido. Mas assim, a gente lucrou. Tipo, tava cobrando 12 mil pelo cartão. Aí eu falei assim, vem cá, à vista, vamos lá, 7 mil.
5.000 já é um dinheiro bom, Sim, né? Mas o seguro que a gente ganhou, faz uns 10.000, quase, entendeu? Com o meu carro e tal, 10.000. Olha, já pagou seu curso há muito tempo. total. E vocês conseguiram quitar esse cartão aí à vista, com esse dinheiro? Sim, conseguimos quitar o limite, sim, o limite, e o cartão nós parcelamos em 14 vezes, que cabe no nosso orçamento. Total. E assim, o que normalmente as pessoas erram é pegar o dinheiro do seguro prestamista e ir correndo pagar dívida sem negociar. Eu entrevistei uma aluna e eu gosto de, né? Claro que eu estou reforçando um ponto negativo do caminho dela, mas ela não era minha aluna ainda, ela me seguia nas redes sociais, ela viu a Sim. semana, viu as aulas, ela recebeu 30 mil reais de seguro e saiu correndo pagar as Ai, faturas de cartão. E aí ela foi ver que não ia funcionar só colocar o dinheiro lá quase um ano depois. Isso já aconteceu outras vezes aqui, então eu falo sempre quando eu ensino a devolução do seguro, de que nada adianta você pegar esse dinheiro de volta e enfiar no rabo do banco, desculpa falar o palavrão, mas enfiar no rabo do banco de novo. Então, assim, é que você vai ter que, né, ter essa sabedoria que vocês tiveram. Então, e além disso, teve a capitalização, né? Como que foi a história da capitalização? Que vocês tiveram uma devolução de uma sim, capitalização? um amigo meu que trabalha no banco, Deus faz tudo perfeito, assim, sabe? Os projetos, assim, né? Ele do curso que a gente fez de casais, por isso que a gente reconciliou, que a gente fez um curso de casais de 3 meses. Então, ele era um tutor nosso, né? Um conselheiro. E então ele falou assim: olha só, descobri que você tem um título de capitalização. Eram dois. E aí, o título de capitalização, acho que deu 8 a 9 mil reais. Soma aí, nem somei idade, nem somei. Mas aí, eu coloquei cerca de uns 15 nisso tudo, uns 15.000 por aí, ou mais. Que a Tava gente conseguiu. flutuando, que estava flutuando por aí na mão do banco e que era dinheiro de vocês, né? Sim, sim. E é Ah, isso, então, para olha, mim, é uma vitória. Eu total. poderia ter conquistado uma vitória maior? Sim, se eu fosse mais paciente ou resiliente ou não tivesse tanta ansiedade, É, tá? mas ó, Eu vi muita gente eu vou negociando ter tranquilo. Eu vou ter que discordar de você. Eu não acredito que você errou e nem foi impaciente. Eu acredito que com os recursos que você tinha, você tomou a decisão que era melhor para você. Algo Ah, que eu obrigada, falo Beth. muito, total, algo que eu falo muito é que esse caminho, eu te ensino as técnicas. Se você viu uma proposta, meu valor justo era 5, o banco está me oferecendo 7. Meu, eu pagaria o 7. Por quê? Quero me livrar, quero resolver. Se 2 mil Foi isso. vale, 2 mil vale a minha paz, e essa liberdade que eu procuro ensinar para vocês, às vezes vocês não gostam. Às vezes vocês gostariam que eu falasse assim, não, faz assim, né? Que é a gente deixando a decisão na mão do outro. Quando eu deixo na sua mão, você fala, cara, eu decidi, eu sei por que que eu fiz, e eu nunca vou esquecer da Adriana, uma aluna minha que ganhava um salário mínimo. A Adriana demorou 2 anos para resolver todas as dívidas. Por quê? Em 6 meses, acho que não, foi um ano. Um ano ela resolveu as mais fáceis. Quando chegou a última, que foi a Caixa Econômica, estava muito difícil. Mas estava muito difícil mesmo. E foi uma das piores negociações que eu já fiz, assim, no sentido de difícil. E porque era um valor baixo e o banco queria receber só à vista. Ela ganhando um salário, ela não ia conseguir pagar esses 3 mil e pouco à vista. E era baixinho o valor. Então a gente nem, entre aspas, né, esperava que ia ser tão difícil um valor pequeno. Hoje em dia já mudou isso. Lá em 2020, acho que por causa da pandemia, a Caixa ficou bem mais resistente do que é hoje. Mas, de fato, existem bancos que são um pouco mais linha dura. A gente tem os bancos estatais hoje, né? Tanto né, bem, o Banco Estatal, o BB e a Caixa são um pouco mais linha Sim, dura mesmo, mas não é é. impossível, só é um pouco mais fechado, até pelo tamanho do banco, né? Um banco grandão, muitos clientes e tal. E aí eu lembro que chegou uma hora que veio uma proposta que não era boa. Era uma proposta que a dívida ia para 5 ou quase 6 mil. Então, não era uma proposta boa. Só que aí eu falei para ela assim, Adriana, ela já tinha mudado de emprego. Querendo ou não, quem é CLT quer ter o nome limpo, porque tem empresa que consulta nome antes de contratar. Ela estava empregada num outro lugar e eu falei, e aí, né? Essas 20 vezes aí de R$ 300, vai te dar paz? Ela, ai, Idade, eu tô doida pra esquecer isso, sabe? Eu já tô bem, ela melhorou da depressão, já tava namorando, né? Ela era solteira, né? Ela tinha se separado, e aí tem um filho de 15 anos, tá? Tava linda, maravilhosa, viajando. Fala, ai, quer saber?
dane-se, cara, esses 2, 3 mil a mais vale a minha paz. E eu contar isso tão abertamente para as pessoas e dizer, ó, nessa negociação a gente perdeu, a gente não ganhou, a gente perdeu no sentido de, cara, dei aí R$ 2.500 para o banco, foi esse o valor. Meu, ela tinha reduzido 20 mil de uma dívida em outro banco, no Santander. Então eu falei, cara, você não perdeu, só que aí você escolhe pela sua paz. Então não acho que você errou, não. E eu quero deixar essa mensagem para quem assiste a gente, sabe? Esse caminho de sair da dívida não é sobre você sempre ganhar em redução de 10 milhões de reais de juros. Meu, estavam cobrando 12, o justo era tanto, paguei dando um exemplo aqui, né? Então tem um pouco a ver com paz. Então não acho que você foi aperreada, não. Acho que você quis resolver. Então, além da paz, aí você vê esse seguro prestamista, capitalização que eu resgatei. Isso valeu muito a pena. Sim, exato. Então você não fechou no Deu para negativo. me aliviar. A Exato. paz não tem preço. Não tem preço. Tá E agora em paz e poder fazer algumas coisinhas que eu estava limitada, e meu esposo também. Tipo, ele foi ao shopping, comprou uma bermuda e uma blusa. Olha que show, gente, é cada coisa. Né? Como você diz, às vezes comprar um doce no mercado, um leite condensado, isso já é uma vitória assim, muito grande para muita gente. Ah, bobeira para alguns, mas para quem está na situação é que sabe. sim, é demais, que para quem tá vivendo ali o problema é a pessoa que vai saber o que que significa você poder ir no shopping e comprar uma bermuda e uma blusa, né? E me conta assim, eu já ia chegar aí, inclusive, né? Mas me conta assim, como que foi essas negociações que você fez por último agora, que você contou pra gente que em 3 meses você conseguiu negociar quatro dívidas, reduzindo aí quase 9 mil reais de juros. Como que foram essas negociações? Então, você tem que estar persistindo ali, né? Insistindo, e ia no saque, aí teve um saque que, quando ia dar o protocolo, caiu a ligação, muitas vezes caía a ligação, tinha que ligar de novo, então eu perdi horas da minha vida para resolver isso. E daí a gente tinha que ter essa paciência, e aí quando o saque deu esse problema, eu liguei para a ouvidoria. A ouvidoria já resolveu. Aí já a ouvidoria começou a ter o contato comigo. Então foi melhor. E quando eu vi que eu fiz Bacen, né, e o consumidor.com.gov, né, eles ficam mais assim, né, tensos, né? Eles ficam mais preocupados. Eu senti isso, né? E realmente isso é infalível, viu? Ah, mas agora eu vou negociar, meu esposo está chegando. Aí agora eu vou negociar os com garantia, entendeu? Até Sim, tem uma gerente de próximo passo. negociação que falou comigo, mas o próximo passo é sair das dívidas com garantia, se Deus Mas me quiser. conta, aproveitando que o maridão chegou aí, não sei se ele vai querer dar um oi pra gente. Saiu do caos financeiro e o salário tá sobrando? Como é que tá a vida agora? Saiu? É, sobrando, mas deu para dar uma rodadinha por aí, né? Deu até pra Então, para viajar, fazer poxa, alguma como assim? extravagância, né? Até umas extravagâncias. Então, graças a Deus, a gente está muito mais em paz e realizando algumas coisinhas que estava sendo impossível de realizar, né? Quando você olha o passado e você olha hoje, você vê assim, cara, a gente tava num caos, eu saí desse caos, hoje minha vida tá em ordem. Como é que você enxerga isso hoje? Eu enxergo como uma grande vitória e agradeço muito a Deus por você ter passado na minha linha lá no feed do Instagram e, e nós termos resolvido, decidido fazer o curso, sabe? Porque foi um divisor de águas, como você usa muito essa palavra, né? Ah, além do horizonte, existe o lugar, né? Então, além do horizonte. Agora eu acho que eu estou além do horizonte, sabe? Mais relaxada, com um relacionamento melhor, né? Tem problemas? Tem, todo casal tem, mas agora a gente está com outro olhar sobre as coisas, com outra perspectiva, né? De, de dias melhores virão, né? Melhor ainda do que esse agora, né? E deixa eu te perguntar, quando você, né, participou da semana, você logo agradeceu, falou assim, nossa, tem muito conteúdo gratuito, a semana é muito boa já, tal. Mas o que que foi o fator decisivo para você olhar? Eu sempre dou 3 opções para as pessoas. Então, a semana tem muito conteúdo mesmo, porque eu preciso mostrar para as pessoas a realidade que elas estão Sim, vivendo e que tem como com resolver. licença. Não, Eu imagina. desliguei o ventilador.
Imagina, então Porque, quando você olha assim as três opções que eu dou, né? Não fazer nada, fazer sozinho, fazer com ajuda. O que que fez você tomar a decisão de mesmo com dívida, né? Fazer outra dívida, como algumas pessoas falam, para ter ajuda? O que que você enxergou? Você teve algum medo, algum receio? Você titubeou em algum momento? Como é que foi? sim, sim, nessa decisão que eu sentei com meu esposo no sofá para falar sobre o advogado você já sabia quanto seria uma advogada não, nem quanto tempo demoraria. Então, isso pesou bastante e pesou a questão de eu saber que você sabia o que estava fazendo e falando. Você tinha autoridade dentro dessa área, até porque passou pela situação. Então, isso me deu uma segurança muito grande, porque quando a pessoa passa por uma situação, ela tem experiência para passar por outra. É como eu estou falando aqui agora, porque eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente que está com medo, que acha que não vai conseguir, entendeu? Então, essa sacada sua é muito legal, sabe? Quando você diz isso, né, pra gente, e diz, bora, vamos agir, vamos em frente, e dá as broncas que você precisa falar, ó, você foi lá, se endividou, tal. Isso é necessário para falar, acorda e vai correr atrás do seu prejuízo. Total. E vamos lá. Agora eu quero saber como é que tá a vida de vocês hoje. Como é que vocês estão se sentindo? Como é que tá o dia a dia? Como é que tá o agora, depois de todos esses dois episódios aí de, nossa, a gente se bagunçou, voltou. Como é que vocês estão se sentindo hoje? Ó, vou te mostrar um pouquinho. Ó, isso aqui é pouquinho, né, das anotações que eu tinha que fazer de ouvidoria, de protocolo, de nome de atendente. Eu fazia tudo igual você falou, tá? É necessário que você faça isso, até porque quando você vai abrir um bastante, eles pedem um protocolo, se você já se comunicou com o banco, então eu tinha protocolo para jogar lá, entendeu? Então, agora a gente se sente muito mais seguro, né, em questão financeira, né, que agora a gente já pode manter tudo em dia, e isso é importante para a gente, para nosso caráter, principalmente aquilo que eu te falei de questão de vida, família e tal. Então, quando você é honesto, e eu falei até com a gerente, olha só, a gente não quer dar calote, a gente quer pagar, a gente quer negociar, entendeu? A gente parou de pagar por um tempo, mas a gente nunca pensou em dar calote, né? Teve pessoas que falaram assim, dá um calote, tudo bem, não sei o quê. Não, eu falei, não, nunca, nunca, jamais, jamais. Pela minha índole, jamais eu faria isso. Então, a gente está se sentindo mais relaxado, né, mais feliz, mais integrado, né, mais uma integração, de uma comunicação melhor, né, melhora a comunicação. Quando você está interagindo, assim, até nas resoluções dos problemas, a gente interage mais, né? Isso é importante para o casal. A comunicação é tudo na vida de um casal. Tal. Glaucio, deixa E, eu ver eu, se ele vai querer. e, Oi. e, e o que que antes, vamos ver se ele dá um oizinho pra gente. O que que antes, tá? Não era possível. Você falava assim, não, isso aqui não vai ser possível e que hoje começou a ser possível. Então, eu já estava muito preocupada em questão de compras, porque teve vez de olhar assim, armário e geladeira e falar, caramba, nunca passei por essa situação. E hoje, graças a Deus, ontem mesmo nós fomos ao mercado e compramos tudo que queríamos comprar, entendeu? Tudo que comprávamos anteriormente, normal, vida que segue normal e fazendo aquilo, né, que tipo, outro dia não deu para fazer almoço e tal. Vamos almoçar ali no shopping, a gente vai a pé pro shopping aqui pertinho de casa. Vamos almoçar ali no shopping. A gente não comprou nada extravagante, né? Caro, né? Como você disse, eu fiz aquilo tudo que você falou: saúde, transporte, botei tudo em orçamento igual você colocou, né? Na habitação, tudo direitinho. Então, quer dizer, eu falei, vou botar na alimentação isso aqui, porque isso aqui é uma alimentação, né? Então, já deu para fazer uma coisa que não pensava que poderia fazer, né? Igual ir a São Lourenço. Caramba, tinha 2 anos que a gente não ia, que a gente não viajava, e a gente era de viajar bastante, né? Então a gente estava sentindo falta disso, até para o meu esposo foi muito bom, né? Para nós, né? Sim. Mas principalmente para ele, assim, foi muito bom.
E é uma coisa que refresca a cuca, né? Viajar faz bem, é um investimento. É igual fazer seu curso, não é um custo, é um investimento. Fala pra ele que eu quero dar um oi pra ele. Vamos ver se ele aceita, se ele vai ficar com vergonha. Bom, o Sebastião quer te dar um oi, vem cá, rapidinho. Ah, ele vai colocar a camisa, porque ele chegou agora, que o pai dele está Carioca. fazendo Carioca, ele treinamento. tem. O carioca, ele é calorento e ele chega em casa, já tira a camisa e põe na cadeira, certo? Sim, geralmente, ou na cama. Ele é mais organizado, ele põe na Ele cama. põe na cama. Ele é um pouco mais organizado do que eu. É, não, e assim, ó, e Diga eu um oi, vou. dá um oi para você. Ah, oi, Tudo bem? tudo Ó, bem? junta os dois aí, pode aparecer você também. Ó, Isso. parabéns pelo casamento de 29 anos, quase 30, certo? Certo. Ah, Que Deus é, continue abençoando muito vocês. Obrigada por ter confiado no meu trabalho e por ter dado aí esse voto de confiança, principalmente para tua esposa, e que juntos vocês possam construir cada vez uma vida mais incrível, que tem muito para ser vivido ainda, né? isso. E para você também, que continue tendo sucesso no seu trabalho, né? E além de ser um trabalho, tá? Você ajuda as pessoas através do trabalho, Total, né? E total. ajuda muita gente, tá Então, bom? tá feliz agora? Tá em paz, sem essa dor de cabeça? Ou durmo, olha o travesseiro, agora parece da NASA. Que incrível. Glória a Deus. Deus abençoe muito, viu? Ah, e tá se alimentando melhor, porque teve época dele nem tá se alimentando direito, né? Sério? Sério. Uhum. E, Né? Oi. ó, mas que Deus abençoe muito mesmo, viu? Parabéns para vocês. Foi incrível aqui fazer essa entrevista. Vou encerrar já com vocês dois juntos. Eu queria dizer que Deus abençoe muito vocês, fortaleça o casamento de vocês e que vocês possam Amém. deixar essa mensagem. Tem uma frase que eu, que não sou casada, falo. Eu não sou casada, então eu tenho medo de falar sobre casamento. Mas depois de atender muitos casais, eu percebo que reformar é melhor que destruir, demolir para construir de novo. Então, se precisar fazer uma reforma, passar um cal, trocar o telhado, é melhor do que derrubar a casa inteira e fazer de novo. Então, se surge uma rachadura no casamento, num cômodo, é melhor consertar, nem que você tenha que ir lá, derruba só essa parede e reforma de novo. E que hoje, né, com os casamentos que acabam por cada coisinha desse tamanho assim, esse amor, compaixão, vocês deixem essa mensagem aqui para quem vai assistir a gente, já que tantos casamentos acabam por isso, né? Sim, Sim, isso eu também pensei, sabe? Não só para falar sobre o curso, mas nessa questão de ajudar casais que estão se separando por esse motivo de não financeiro, né? sei. E hoje a gente foi convidado para um curso, né? Que a gente fez o curso que eu te falei, e vai inaugurar um curso em outro lugar, em outra igreja, e nós vamos dar, vamos dizer assim, o testemunho nosso lá. Então vamos ajudar outros casais também. Olha que bênção. Hoje foi o Nossa, dia Sim, da que incrível. área. Total, e continuem fazendo isso, porque o maior ensinamento está no testemunho de vida, viu? Sim, com sim. certeza. Um Mais do que super palavras. beijo, viu? Ó, um beijo, Muito eu estou obrigada. muito grata a você, tá? Eu que agradeço. Um grande beijo, Deus te Beijo, abençoe gente. Tchau, também, tchau. tá? Tudo de bom. Tchau.